O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em meados do século XIX, um grupo de poetas jovens brasileiros se reunia na chamada Casa de Epicureia, em São Paulo. O lugar também era conhecido como Casa de Satã e era decorado com caveiras e objetos funerários. Nos encontros, eles declamavam poemas macabros sobre o mal, a morte e a morbidez. O Em Tese de hoje vai apresentar os poemas satânicos brasileiros desde o início do período romântico até o pré-modernismo. O Claudecir de Oliveira Rocha decidiu estudar o satanismo na poesia brasileira no mestrado em Estudos Literários na Universidade Federal do Paraná. É sobre o trabalho dele que falamos hoje na companhia do editor Wagner Schadek. Bem-vindos ao Em Tese, pessoal. Obrigada. Obrigado. Claudecir, eu imagino que quando você decidiu estudar este tema tenha causado um certo impacto, né? Por que você decidiu estudar os poemas satânicos brasileiros no seu mestrado? Bom, como eu tenho bastante aptidão para leitura, né? No momento que eu estava lendo alguns poetas ali do final do século XIX, ali, início do século XX, eu percebi uma certa recorrência nesse tema e eu queria decidi explorar para ver por que essa temática, por que esse retorno recorrente ao tema do satanismo, que já me era conhecido pelo romantismo, pelo alguns aspectos do simbolismo, mas assim sempre com uma característica à parte, assim, é uma característica desse tipo de trabalho de literatura, por que faziam isso, né? Por que não é um tema esgotado, por que é um tema que sempre está em constante recorrência, né? É essa a ideia da dissertação. E quando eu decidi explorar esse tema, eu decidi buscar fazer uma varredura, né, nesses poetas desconhecidos, conhecidos, para tentar encontrar. Então é um trabalho longo é um longo trabalho de pesquisa, de varredura, para tentar encontrar esses poemas, né, esses poetas que escreviam esses poemas que tinham esse tema, que é o satanismo. Agora, como que o mercado aceita ou não aceita esse tipo de temática? Então, na verdade, já por se tratar de poesia, já é um mercado bem restrito, é um público bem restrito. E se tratando ainda de uma temática satânica, é mais restrito ainda, né? A poesia é muito difícil de ter um público amplo, não vende, tem uma vendagem bem pouca, bem pequena. E além disso, a temática então dificulta ainda mais. Então, de um modo geral, esses poetas também eles se liam, né? Então acho que isso que fez com que houvesse uma divulgação maior. Mas hoje em dia já é bem complicado, já é bem restrito mesmo dentro da própria academia, né? E era justamente isso que eu queria te perguntar. Se esse tema já causa uma certa estranheza no mercado, como que foi trabalhar com esse tema de forma acadêmica, né? Qual foi a reação da academia com o seu tema e, ao mesmo tempo, qual que é a importância desse seu tema? Como que você defendeu, eu quero estudar poemas satânicos brasileiros? O impacto, né, do próprio tema de falar sobre um mito ainda muito vivo, nosso consciente e inconsciente, né, as pessoas têm uma certa apreensão, um certo receio quando você vai falar. Assim, esse foi o impacto não só, né, das pessoas que viram o tema, como da própria academia, né, de ver um tema assim. E quando eu decidi estudar isso, eu percebi que isso era comum lá fora, né, nos países, Estados Unidos, na França, esses temas são explorados, são estudados em aspectos lá, poetas como Baudelaire, etc. Mas no Brasil não, porque é um certo receio, uma certa cultura do medo em cima desse mito, né? E foi justamente por isso, né? Eu falei assim, deve ter alguma coisa interessante para perceber ali, não só pela polêmica do tema, né? Não só pelo inusitismo do tema, mas assim para tentar perceber por que essa recorrência a esse tema. E acho que é essa a grande importância, trazer uma
uma nova pesquisa, uma nova perspectiva dos estudos literários, de não perceber que esse tema é um tema recorrente, que não é só... Porque quase toda a literatura tem uma figura do diabo lá, né? A grande literatura tem a figura do diabo, tem a figura do Satanás. Então, por que não estudá-lo, né? É sempre essa questão, né? Então, é um projeto ainda novo, né? Talvez tenha outros projetos que virão de outros autores que serão melhores que o meu, mas por enquanto essa a importância de ser um dos primeiros trabalhos a trabalhar com isso, né? Especificamente fazer essa trajetória do diabo na literatura, né? Já teve alguns estudiosos na Universidade Federal de Santa Catarina que estudaram Cruz e Souza e o satanismo, né? Fazendo um diálogo com Charles Baudelaire, poeta francês. Mas nada assim, fazer toda essa trajetória que eu me propus a fazê-lo, né? E não sei se fiz o bem, mas fiz. E a gente já vai falar sobre essa trajetória. Mas antes disso, Wagner, eu queria te perguntar o seguinte, ele falou um pouco sobre esse medo que as pessoas têm de falar sobre diabo, sobre Satã, até de pronunciar essas palavras, especialmente aqui no Brasil e por conta de questões religiosas, as pessoas não tratam esse tema. Agora, esse tema tem sido abordado aí pelos artistas, por escritores, por poetas ao longo da história da humanidade. Eu queria que você falasse um pouco como que essa figura foi aparecendo na nossa história enquanto seres humanos. Bom, acho que o Satanás é essa figura que é um escândalo. Escândalo no sentido etimológico da palavra, né? Que é essa pedra de tropeço. Então, hoje em dia a gente chama de tabu, né? Mas essa pedra, na verdade, é essa pedra de tropeço porque ela não é aceita, né, muito bem na academia, né? Uma academia que se propõe laica e etc. E também é temida por muitos religiosos. Nesse aspecto o satanismo, eu acho que esse trabalho do satanismo, ele resgata um pouco e incomoda as pessoas, incomoda as instituições, e eu acho que isso é extremamente importante, porque o tempo inteiro, como ser humano, né, como natureza humana, a gente está fugindo dos nossos medos, estamos fugindo das nossas dificuldades, das nossas misérias. E um tema como esse, ele resgata essa miséria humana, esse algo que incomoda, que o tempo inteiro a gente está tentando fugir. É algo que se quer extirpar, né, do própria alma, se quer extirpar esse mal e todo momento você quer extirpar. Você estava falando da trajetória, né? A trajetória é muito grande, né? A gente já tem o mal desde que existe a humanidade. Mas assim, a figura emblemática de Satanás, né, começa na Bíblia ali. Que represente esse mal, né? Nos estudos que fiz, acabei descobrindo que ele surge, né, na figura do Jó, lá do Jó que vai, mas não como um opositor, não como o mal em si, né, mas como um anjo ali que apenas dialoga com Deus, e depois durante a Bíblia vai surgir, como se diz, metaforicamente na boca dos profetas, querendo metaforizar um rei opressor, né? Então esse diálogo com o opressor e o Satanás surgiu ao mesmo tempo como uma figura mitológica e ao mesmo tempo metafórica para tornar a cultura do medo do Ocidente. Então a nossa construção do medo do Ocidente está vinculada a essa construção. Daí vários, né, poetas que vão abordar, o Dante Alighieri vai abordar muito bem, John Milton no Paraíso Perdido, Fausto do Goethe, né? E assim vai. O Charles Baudelaire na Flores do Mal, como se diz, a veia artística do Flores do Mal, ele vai falar assim, sou manipulado pelo diabo, sou manipulado. Esse livro nasceu do mal, né? Para mostrar que essa figura que você quer estipar, mas ao mesmo tempo é ela que te dá a plenitude de viver, né? O Baudelaire tinha essa coisa de falar assim, traz a miséria, mas traz ao mesmo tempo a sentido de viver. Essa ânsia de viver, né? A miséria e ao mesmo tempo a própria beleza em si também é uma questão do mal, também vai trazendo ao longo da humanidade. E essa coisa sempre de querer extirpar esse mal. Só para complementar, eu acho que é extremamente polêmico mesmo na academia, porque a gente vive num tempo de uma ética muito de aparência. Então, o tempo inteiro que a gente toca num assunto sobre a natureza humana, que daí acaba não sendo boa, que denuncia essa maldade na natureza humana, isso acaba entrando em conflito com toda a instituição e assim por diante, né? E agora a pergunta que eu vou fazer é para os dois, né? Em momentos de crise, seja essa crise econômica ou seja uma crise filosófica que a humanidade atravessou, a figura do diabo aparece com mais frequência. Por quê?
Eu acredito assim, nesses momentos de crise é que se põe em questão a fé, né? Põe em questão a fé. Especificamente no meu trabalho lá, eu estudei o final do século XIX ali, num momento muito forte de crise religiosa no Brasil. Então, um país muito católico, de uma herança católica muito forte, de repente se viu assolado por ideais positivistas, socialistas no final do século. Né? O positivismo vinha pregar que o fim da religião, no sentido de substituição da religião pela ciência. Isso causou um pavor na população brasileira e é nesse momento que vai começar a surgir as grandes seitas no Brasil, as seitas não só no Brasil, mas no mundo todo vai surgir, mas assim no Brasil especificamente essa crise vai trazer os homens à reflexão sobre a própria religião. É ali que vai surgir os movimentos anticléricos, ao mesmo tempo vai surgir essas seitas, mas não pregando o fim da religião, mas assim essa contraposição. Será que a religião não está conseguindo me trazer o que eu quero, né? Essa igreja não está trazendo o que eu quero, mas também não posso abandonar Deus, né? O fim de Deus. Então, esse contraste de crise, uma crise social, uma crise econômica, uma crise ideológica muito forte, né? Isso vai afetar profundamente. Então, há o medo de chegar ao fim da religião. Então, esse é um medo que é constante. Sempre nesses momentos se busca a Deus, busca entender melhor a Deus e ao Satã ao mesmo tempo para poder compreender a si mesmo. Na verdade, é sempre uma ideia de compreender a si mesmo. Agora, o Wagner citou agora há pouco, fez uma reflexão interessante e falou o seguinte, que o ser humano teme, de certa forma, essa figura do diabo porque ela faz a gente se repensar. O momento de crise, normalmente, é o momento em que as pessoas se repensam valores, repensam atitudes. É aí também que surge o diabo como essa figura que faz com que a gente pense, que saia da estaca em que a gente está e busque alternativas? Sem dúvida. Existe uma citação do Leves que fala mais ou menos o seguinte. Ele está refletindo sobre Deus, e aí ele fala que se Deus é todo luz, então o diabo é a própria sombra, né, refletida. Eu acho que nesse aspecto de reflexão do ser humano, a figura do diabo é muito importante, porque nesse momento de crise, né, crise de valores, de crise espiritual, de crise econômica, o ser humano acaba notando como as sociedades vão mudando, como as coisas vão mudando, e que ao mesmo tempo que existem algumas coisas que permanecem, algumas coisas mudam, e como lidar com isso, né? Como lidar com a morte, que seria um mal inevitável, né? E como lidar com isso, né? O que vai acontecer depois, se vai acontecer. Então, acho que isso é muito importante, né? E é nesses momentos que tem uma identificação mesmo com o próprio mito de Satanás. Assim, é interessante notar, não só no Renascimento, mas nesses períodos de crise é uma identificação com o mito que foi expulso, né, do céu. O rebelde. Né? Daí você faz a identificação do Adão expulso do paraíso. Então a identificação começa a se aproximar nesses momentos de crise. Essa desesperança, né, é o final da religião, é o final de Deus. Deus não existe. E essa crise existencial vai refletir assim. Então o Satanás é o próprio reflexo da minha natureza humana. Esse mal está entranhado em mim, como Deus está entranhado em mim. Então esses momentos de crise, essa identificação com esse sinônimo do mal, e esse momento de tentar extirpar esse mal, como se fosse um médico monstro, né, tentando extirpar esse mal eternamente. E é extremamente interessante essas várias facetas do diabo, como a própria mitologia né, fala, porque ao mesmo tempo que a gente tem também a identificação com uma figura como Fausto, né? Que tem o pacto com o diabo e que vai aparecer também bastante depois, né? no Grande Sertão. E que ele é a figura desse homem moderno que, ao mesmo tempo que está buscando um conhecimento para salvar a humanidade, ao mesmo tempo está fazendo um pacto com o diabo com relação a isso. Isso é uma figura que apresenta, assim, que demonstra muito bem esse homem moderno, esse homem em busca de uma ciência que explique todos, que consiga eliminar a maldade, que consiga eliminar a morte, a violência e tudo mais, né? Criar uma sociedade justa. No fim das contas, no Fausto, ele está cego, né? Ele está cego, acredita que está construindo um Éden, reconstruindo o Éden, mas na verdade ele está construindo a própria sepultura. O Em Tese fala hoje sobre os poemas satânicos brasileiros. Depois do intervalo, a gente volta a conversar sobre esse assunto.
Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo. A Igreja do Diabo, Machado de Assis. A verdade, porém, é que não existo, nem eu, nem outra coisa qualquer. Todo este universo e todos os outros universos, com seus diversos criadores e seus diversos satãs, mais ou menos perfeitos e adestrados, são vácuos dentro do vácuo, nadas que giram, satélites, na órbita inútil de coisa nenhuma. A Hora do Diabo, Fernando Pessoa. O mito do diabo aparece com frequência na literatura mundial. O meu convidado de hoje, o Claudecir de Oliveira Rocha, analisou como a figura de Satanás foi explorada pelos poetas brasileiros entre meados do século XIX e início do século XX. O editor Wagner Schadek também participa com a gente. Claudecir, lá no seu trabalho você disse que o mal chega ao Brasil juntamente com os conquistadores portugueses e os jesuítas. Por que você construiu essa chegada do mal ao Brasil dessa forma? Na verdade, assim, a figura do mal já é presente em qualquer tipo de sociedade humana. Mas a figura emblemática de Satanás, de Lúcifer, né, como queiram chamá-lo, ela vem com os colonizadores, né? Ela vem junto com o imaginário europeu de aqui poderia ser o paraíso, né? E ao mesmo tempo chegam aqui e encontram também o inferno. Então o paraíso e o inferno junto, né? As palavras são da Laura Melo Souza, né, que estudou sobre o diabo na Terra Santa Cruz. Ela mostrando sobre as várias facetas da Inquisição no Brasil. Então ela vai falar sobre isso. Né? A percepção de que aqui seria um paraíso não se construiu no momento que estava aqui. Viu que aqui tinha todo tipo de monstruosidades possíveis, né? E a figura do mal chegou, né, junto com os jesuítas para mostrar essa oposição de que o que eles estavam acreditando era o mal, né? Que os índios acreditavam até o momento era parte do Satanás, né? E o que eles estavam trazendo é a nova religião que trazia o bem, que trazia a salvação, tal. Então esse conflito, isso se estabeleceu ao longo da colonização brasileira. Isso foi constante, né? Essa luta entre essa cosmogonia entre Deus e o diabo ali sempre foi presente. Isso até hoje ainda é, mas assim no início da colonização foi muito forte, né? Essa ideia de colonização em cima da religião sempre foi, né? É o pressuposto do próprio cristianismo, né? De colocar novos conceitos substituindo os velhos, né? Agora, dando um salto, Wagner, na história, vamos para o período romântico brasileiro. Como que o diabo aparece nos poemas brasileiros do período romântico? Então, a figura do diabo para os românticos é muito importante, né? Claudecir conseguiu, acho que, fazer um grande trabalho. Ele começa com, se não me engano, com Gonçalves Dias, com um poema que a gente não acredita que foge um pouco da temática do próprio Gonçalves, mas que é um poema incrível, impressionante, e que fala sobre a queda, né? Sobre a queda de Satanás. E aí essa ideia do mito, né? De como ele desce e funda todo, não só o aspecto da queda, né? Da queda que também poderia representar o próprio homem, né? A queda da razão, mas também toda uma geografia, né? do inferno. E aí se desenvolve por outros poetas. Eu acho que o Álvares Azevedo é a grande figura, né? O jovem, morreu muito jovem, infelizmente, era um grande poeta. E a figura do satanismo para ele, eu acho que é muito mais emblemático, é muito mais característico, né? Ele viveu ali São Paulo num período bem precário, né? E vivendo com aqueles amigos e tal, e assim, por meio de muitas leituras, eu acho que ele conseguiu, principalmente a figura do Byron, né? E toda uma ideia rebelde, uma ideia de trazer esse mal para dentro da vida, para dentro da poesia.
Então, É mais ou menos assim mesmo, porque se pensar que no primeiro geração romantismo, o diabo estava como ainda uma espécie de opositor que estava testando a fé constantemente. Já na segunda geração de romantismo, não, eles aceitam a dualidade humana, assim, sou mal e sou bom, né? E tenho o diabo e Deus dentro de mim. Essa dualidade é intrínseca à segunda geração do romantismo, esse confronto, né? E o diabo também vai servir de veículo para esses jovens, né, ali de São Paulo, para expressar sua rebeldia contra o clero, contra toda uma postura social, moralista. Então, é um veículo interessante de rebeldia, o que a gente chamaria os jovens rebeldes, né? Já existia, sempre existiu, né? Mas em São Paulo foi as que nem comentou, da Casa de Epicureia, onde se reuniam ali e declamavam poesias, e todo o apetrecho dos crânios, etc. Né? Tem uma crônica, cenário mesmo. Um cronista muito interessante, que é o Pires de Almeida, que vai fazer sobre a crônica sobre o byronismo no Brasil, e daí ele vai descrever um tal de Tiburcio Craveiro, por exemplo, que ele tinha o quarto todo adornado com pinturas de torturas, né, com os livros cheios sobre pestes, né, ele tomava o vinho numa caneca escrito veneno. Escrevia sobre uma lápide de mármore que tinha tirado de uma mulher, uma virgem morta, e tem tudo uma postura, né, de e o poema, né, a taça feita de crânio do Byron, tem muito a ver com isso, né? Com essa ideia extremamente mórbida, né? E um pouco sarcástica também, um pouco irônica, que no fundo uma das características da morte, ela é super irônica, né? E que circulou, né? Tem várias traduções desse poema, e ela circulou entre esses poetas. E depois do Byron, né, vai vir as gerações influenciadas por Baudelaire, principalmente, né? A figura de Charles Baudelaire vai ser muito importante para o final do século e para o início dos séculos. Né? Eles, no início, vão imitá-los, né? Vão imitá-lo bastante, o jeito de escrever poesia. O próprio Machado fala assim que eles eram meros imitadores ali no final do século XIX, Teófilo Dias, que mais? O Fontoura Xavier e o Carvalho Júnior eram meros imitadores do Baudelaire. Né? Eles não tinham nada assim, não construíram nada novo, assim. Traziam a sensualidade, a sexualidade do Baudelaire no poema, nos poemas, o aspecto carnal mesmo do poema, e a figura do diabo ali, que estava posta, trazendo a figura do diabo nem Baudelaire, né? Então eles traziam, e assim foi construindo. Né? E é interessante que eles trazem também essa sensualidade, esse erotismo, né, do Baudelaire. Sim. Mas é um erotismo sem perversão. Puritano. Puritano. Porque o Baudelaire, no Baudelaire a gente tem isso, né? O erotismo, ele é perverso. Então, eu acho que ele é sempre assim muito mais puritano. E o simbolismo vai continuar com essa linha. Isso que eu ia te perguntar. Né? É um novo salto que você dá no seu trabalho e vai para um novo grupo. É o simbolismo que daí já é fruto dessa crise existencial ali. Né? Eu sempre falo que crise existencial, parece um termo meio pedante, mas é um conflito, né? É um momento de se expressar, de dialogar consigo mesmo, de buscar uma transcendência, um momento que a religião não está suprindo essa falta, né? Essa eterna falta, esse vazio humano, esse tédio constante, e vai se buscar na figura de Satã mostrar como ele é reflexo dessa humanidade, né? Como ele é próximo da humanidade, né? E esse período do simbolismo é muito importante, que vai tentar resgatar a figura, né, de Satã, ao mesmo tempo como anjo, como monstro, né, que essas várias facetas que ele tem ao longo da história da humanidade. E o simbolismo vai ser essa chave assim, de construção desse homem moderno, né, como todo mundo fala. Não só a questão de poesia, de música que o simbolismo constrói, mas essa figura do homem moderno, que pensa sobre esse autossacrifício que faz para pensar em si mesmo, né? Essa constante observação de si mesmo, e não um objeto afastado de si, mas um objeto intrínseco, extremamente intrínseco, esse conflito que dialoga constantemente consigo mesmo. Agora, você fez aí no seu trabalho um caminho, né, de um período histórico, e a partir de diferentes momentos vividos no Brasil, o que você percebeu sobre como essa figura do diabo ela é representada? Você até cita que ora é de uma forma satírica, ora é para fazer esse questionamento. Como que você foi percebendo a construção do diabo e o uso do diabo por esses intelectuais? Os poetas brasileiros em si, né, como eu tinha falado, têm diferentes aspectos de percepção do diabo, né? Começa
com essa opositor da fé lá no romantismo, né, que vai buscar esse diabo medieval, né, o diabo em constante observação para fazer você cair em contradição, para você contradizer sua própria fé, né, e vai se modificando. Então, ao longo da história da literatura também, né, essas figuras vão sendo modificadas. O próprio Milton, né, John Milton, no Paraíso Perdido, ele vai fazer essa transformação do diabo monstro, né, ou do diabo, diabo anjo, né, o anjo perfeito, como se diz, o melhor, né, dos céus, o arcanjo mais interessante dos céus, bonito, mais bonito, né, o mais belo, né, a questão da beleza, até se transformar no monstro, né, as asas vão modificando de penas para asas de morcego, né, toda essa transformação e essa questão da beleza também vai ser muito frequentada pelos poetas agora que estão trabalhando em cima desse tema, para perceber que essa beleza ao mesmo tempo é uma coisa, né, que se aprecia, mas ela também é uma coisa que traz a própria miséria, que é a questão do Baudelaire também, vai enfatizar que a beleza é isso, né? Ela traz a salvação e traz também a derrocada, a queda, né? A beleza é esse constante, né? Ele fala assim, a beleza tanto faz se ela é do céu ou do inferno, é ela que nos impulsiona a viver, a busca pela beleza, esse mal que vai nos impulsionar a viver até em busca de constante observação de si mesmo, assim, né? Vera Wagner, é claro que quando a gente olha para um período histórico que já passou, a gente consegue fazer uma análise de uma forma até mais tranquila. Como que você diria que hoje o diabo aparece nas nossas artes? Bem complicado. Eu acho que valeria muito a pena voltar ao Baudelaire e falar o que ele disse. Baudelaire dizia que o grande triunfo do diabo é fazer com que a gente não acredite nele. Então, eu acho que ainda, em alguns aspectos, existe essa figura demoníaca, né? Mas ela ainda é um pouco superficial. Acho que a gente vive num tempo mais politicamente correto, em que o diabo não entra e não consegue se exprimir, não tem. E seria muito importante que de repente ele voltasse. Ao mesmo tempo trabalhar é um tema universal, né? Assim, universal no sentido ocidental, né? Mas que ao mesmo tempo está presente no cotidiano das pessoas ainda. Se fica, como se diz, alarmado ao perceber que as pessoas ainda são muito influenciadas por isso, sabe? Por uma questões assim, né? De ter certos tabus, né? Como o Wagner comentou, são tabus ainda, assim, e o mito de Satanás é um tabu ainda, você não pode tocar em certos lugares, você tem que ter certo receio, né? É um tema polêmico, então sempre está constante, assim, ainda hoje, né? Nessa sociedade que se diz racional, né, tal, é um tema constante ainda, um tema tabu ainda, você tem que ter certo cuidado em tratá-lo, né? Obrigada pela participação no Em Tese de hoje, parabéns pelo trabalho. Obrigada. O Em Tese de hoje falou sobre poemas satânicos brasileiros. A dissertação de mestrado do Claudecir sobre o assunto está disponível no banco de teses da UFPR. É só acessar o site que aparece aí na tela para você. Você pode assistir novamente a este ou a outros programas da UFPR TV no nosso site ou no nosso canal do YouTube. Até a semana que vem. Tchau!